Bora para mais um devocional juntos? Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou Isabela e tô aqui pra gente aprender a Bíblia junto, passo a passo. Na tela já tá passando aí pra vocês o roteirinho do nosso devocional, que são 5 minutos para oração e 10 minutos para leitura e reflexão do texto bíblico. E o vídeo de hoje é o último vídeo da série de 5 vídeos de devocional sobre o livro de Tiago. Mas não se preocupa, pode continuar nesse vídeo, que eles não precisam necessariamente ser assistidos na ordem. Então você pode começar desse e depois você vai lá na playlist e continua assistindo os outros devocionais. Sem mais delongas, já pega aí sua Bíblia, papel, caneta, marca texto, seu caderninho de oração se você tiver e vamos começar. Para o nosso minuto de louvor de hoje, a gente vai ler juntos o Salmo 150. Vou ler todos os nossos textos aqui nessa Bíblia aqui, que ela é da tradução Nova Versão Internacional. Talvez na hora de acompanhar, se a sua tradução for diferente, as palavras vão ser um pouquinho diferentes, mas o significado é o mesmo. Inclusive, eu até gosto às vezes de ler em duas versões para ver se é realmente aquilo que eu entendi que o texto está querendo dizer. E se você não tem uma Bíblia aí, pesquisa na internet. Salmo 150, Nova Versão Internacional, e você vai conseguir ler juntos também. Agora sim, bora começar. Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Nesse salmo aqui a gente aprende que a gente deve louvar a Deus pelos seus feitos poderosos, segundo a imensidão, pela grandeza de Deus, com tudo que a gente puder, com todos os instrumentos, com dança, com tudo que a gente puder, a gente louvar a Deus de todo o nosso coração pela grandeza dele. Agora é o momento de a gente agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Nesse minuto agora, escreve aí o nome de pessoas para você orar por elas. E se você tiver sem ideias, já ora pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, fazendo esse devocional aí junto com você à distância, e pode orar por mim também, que eu agradeço. A Bíblia sempre fala o quão importante que é a gente confessar os nossos pecados. Então, nesse minuto, você vai escrever aí, ou falar mesmo, se você preferir, pecados que você tem cometido, coisas que você tem feito, que você precisa da ajuda de Deus para melhorar.
E por fim, é hora de você fazer os seus pedidos pessoais. Já pega aí sua Bíblia então e abre em Tiago, capítulo 5, que está no Novo Testamento, e vamos iniciar nossa leitura. Tiago, capítulo 5. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Quantos ensinamentos que a gente já viu aqui, né? Mas vamos recapitular, eu já escrevi aqui algumas coisas que eu percebi e a gente vai refletir juntos, e se você tiver alguma reflexão que eu não falei, comenta aqui embaixo. Primeiro, até na minha Bíblia tem aqui o título Advertência aos ricos opressores. Então, nessa primeira parte, ele começa a falar ali para os ricos
que estão oprimindo os trabalhadores e que estão enriquecendo desonestamente em cima do trabalho de outras pessoas. Ele faz uma crítica aqui falando que vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, se fartaram de comida e tudo como no verso 4 diz, em cima do salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude, ou seja, não pagaram ali de forma justa, né? E quando eu tava lendo isso aqui, eu já lembrei do nosso estudo de Tiago 2, bem no início aqui, onde ele fala assim, ó, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. E aí ele começa a falar que, por exemplo, estava chegando ali na congregação uma pessoa rica e uma pessoa pobre, e eles estavam tratando melhor os ricos, que eram justamente essas pessoas, esses opressores deles. Tanto que ele fala no versículo 6, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? E aí, lendo agora o capítulo 5, a gente consegue entender por que Tiago estava dando tanto esse alerta para eles. E eles mesmos, mesmo sendo oprimidos, estavam tratando melhor as pessoas de melhores condições do que os pobres que tinham menos condições que eles. E a outra reflexão que eu tiro disso é que aqui ele não está falando que a gente deve ter raiva de quem é rico e que quem é rico não presta. Porque aqui no Brasil a gente tem essa crença limitante. Se uma pessoa é rica, automaticamente você tem que ter raiva dela porque ela enriqueceu em cima do trabalho dos outros. Mas não é assim, a gente não pode generalizar. Aqui, claramente, ele não está falando sobre as pessoas ricas em si. Ele está falando sobre as pessoas que enriqueceram desonestamente, que enriqueceram com fraude. No versículo 7 até o versículo 12, ele fala sobre a paciência no sofrimento. E a gente percebe que ele está justamente falando para essas pessoas que estavam sendo oprimidas por esses ricos que estavam enriquecendo com fraude. E aqui eu destaquei que ele faz 4 recomendações para essas pessoas e que servem para nós também. Primeiro, eles falam para eles serem pacientes, porque a volta de Jesus está próxima. Então, assim, a riqueza maior que eles iam conseguir é a volta de Jesus. Então, era para ser paciente, para aguentar esse sofrimento aqui na terra, como Jesus falou também. A segunda ordem que eu vi aqui, ele falou: fortaleçam o seu coração. E em terceiro, ele falou: não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. E em quarto, eu destaquei aqui que ele falou para não jurar, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E é engraçado que eu sempre ficava pensando nesse versículo: seja o seu sim, sim, seu não, não, não jurar. Mas o que significa isso? E agora, nesse momento aqui que eu tô relendo aqui, gravando esse vídeo, me veio um insight. Talvez isso aqui esteja significando que não é pra gente ficar prometendo que vai fazer as coisas, jurando que vai fazer as coisas, não. É pra ou fazer ou não fazer e não ficar criando expectativas, talvez. Comenta aqui embaixo se você concorda ou se você já viu alguma interpretação para isso. Outra parte legal de destacar aqui é quando ele fala de Jó, e aí eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu faço que alguns de vocês já devem saber. Toda vez que eu vejo no Novo Testamento o nome de uma pessoa ou uma referência a uma história bíblica anterior, eu gosto de escrever na frente onde que tá aquilo. E aqui ele fala assim: vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. Aqui no livro de Jó, no Antigo Testamento, no capítulo 42, no finalzinho tem um versículo que eu gosto muito, então por isso que eu já lembrei dele. Mas se você quiser aprender melhor sobre fazer essas referências, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que vai te ajudar com isso. E o verso fala o seguinte: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. No versículo 12, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. E aí vai falando tudo que Deus devolveu a Jó. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma setinha aqui no versículo de Tiago 5 que ele falou de Jó, vou colocar a foto aí pra vocês de como que eu fiz. Aqui a gente percebe então que as pessoas tinham conhecimento da história de Jó e que para reforçar que era para elas aguentarem o sofrimento, esperarem, seguirem esses 4 passos aí que eu falei antes, era para elas lembrarem dessa história de Jó, de como que ele foi paciente e que Deus recompensou ele no final. E no último trecho do capítulo ele vai falar sobre oração. E aí ele recomenda: olha, se você tá sofrendo, ore. Se você tá feliz, cante louvores. Se você tá doente, chame os presbíteros para orarem por você. Confessem os seus pecados uns aos outros. Por isso que é muito legal você ter um amigo ou ter uma pessoa mais velha que você, que tá mais experiente na fé, para você sempre pedir conselho, tá sendo acompanhado. Uma pessoa que seja de confiança sua mesmo,
para te ajudar, porque às vezes quando a gente guarda os nossos pecados fica muito mais difícil sair, mas se você encontra uma pessoa de confiança que vai te acompanhar, que vai te fortalecer, vai ficar mais fácil. E aí uma frase que eu destaquei aqui, circulei ela é: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E eu pensei assim, nossa, eu queria muito que a minha oração fosse assim, poderosa e eficaz. Como que eu faço então para ser justa? E aí eu lembrei que nos últimos dias eu tenho estudado Provérbios, e Provérbios, gente, é praticamente assim um manual de como ser justo, porque ele sempre faz a diferença de uma atitude de uma pessoa justa, de uma atitude de uma pessoa tola, de uma pessoa injusta. Então já fica aí a dica, né? Não vamos ficar só esperando um milagre acontecer e a gente se tornar uma pessoa melhor. Vamos buscar ali conselhos da palavra, do dia a dia que a gente pode fazer para se tornar uma pessoa justa e aí ter uma oração poderosa e eficaz. E dando exemplo disso, ele vai mencionar outra pessoa da Bíblia, que é Elias. E para quem conhece a história sabe que Elias foi um profeta que o Deus usou para fazer assim vários milagres, coisas grandiosas mesmo. E olha o que Tiago fala: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Os profetas que Deus usou para fazer milagres eram como eu e você, eram humanos. Então, se Deus usou eles para fazer essas coisas, Ele pode usar eu e você também. Só que para isso, a gente tem que voltar no versículo anterior. A oração do justo é poderosa e eficaz. E ele finaliza falando que quando a gente traz de volta uma pessoa que se desviou da verdade, converte um pecador do erro, a gente está salvando a vida dessa pessoa. E aí fica esse alerta para mim e para você. Se a leitura da Bíblia tem ajudado tanto a sua vida, te dado tanta esperança, te ajudado a sair dos pecados, sair daquelas coisas que te prendem, sua missão agora é levar essa esperança também para as pessoas, de que elas podem ter uma vida melhor. E aí você vai estar salvando a vida dela. Foi essa a mensagem de Tiago. Se você quiser uma forcinha aí para continuar nessa caminhada, já se inscreve aqui no canal se não é inscrito e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você gostaria que tivesse essa mesma esperança que a Bíblia está dando para você agora. Aqui tá a playlist com os outros vídeos dessa série para você assistir. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo.